Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho então do resumo aqui da nossa lição. A nossa lição amanhã, ela traz esse tema que eu falo que é maravilhoso e ela deixa muito claro aqui um anúncio aos filhos, né? Uma chamada de atenção aí aos filhos, né? E o próprio texto áureo, ele já chama atenção, que é uma palavra do apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo está chamando isso a atenção, ele está recorrendo lá, ou relembrando aos mandamentos, o mandamento que Deus estabeleceu de que os filhos, eles precisam honrar o pai e mãe. E aí nós vamos encontrar aqui na nossa lição que honrar o pai e a mãe, ele vai muito além, veja bem, ele vai muito além do que simplesmente obedecer. Ele vem incluído aí, quando a gente fala de honrar, ele vem incluído obedecer, assistir, respeitar, né? E estar sempre disposto, sempre atento ao chamado ali do seu pai e da sua mãe. E aí é isso que a verdade prática ela diz, né? Que honrar o pai e a mãe, ela está muito além da simples obediência. Ela implica em amar e respeitar de forma elevada, demonstrando sempre o quê? Um espírito de consideração aos seus pais. E aí a lição, ela traz muito mais para a gente, tem muita coisa que a gente precisa estudar e que a gente precisa entender. Por exemplo, na nossa leitura em classe, ela coloca partes ali das palavras de Jesus. A leitura em classe, ela mostra palavras de Jesus e também mostra ali as palavras de Moisés ali, e conforme Deus descreveu ali, estabeleceu para Moisés no deserto ali para o povo de Israel. E tem umas coisas aqui interessantes, né? Olha só, esse Paulo ele falava e deixou muito claro lá em Efésios, que também faz parte da leitura em classe. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: olha, filhos, né? Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí o apóstolo Paulo estava chamando a atenção das pessoas ali, que quando ele fala sobre terra aqui, né, ele está falando dessa convivência aqui, para que os nossos dias não fossem abreviados. E para que os dias não sejam abreviados, nós temos que ter o compromisso com Deus. E tendo compromisso com Deus, com toda certeza, você vai honrar, você vai cumprir esse mandamento que foi estabelecido por Deus. E aí o apóstolo Paulo ele chamava a atenção desse mandamento com promessa lá atrás, quando ele foi estabelecido para o povo de Israel. Os filhos ali, ele falava, né, esse mandamento estava falando para os filhos ali, que eram para eles honrarem a seus pais, para que os dias deles fossem prolongados ali, e eles teriam a condição, além de eles herdarem a terra prometida, eles viveriam sob a bênção de Deus ali, debaixo das bênçãos de Deus, por muito tempo ali sobre a terra, isso passando ali pelo cumprimento desse mandamento ali, que vem carregado ali de amor, de sinceridade, de honestidade, de compreensão, de respeito, de obediência, todos esses conceitos ali que engrandecem o ser humano e o que é melhor, que engrandecem aos pais ali, que são, nós já falamos aqui, que são instrumento de Deus para a existência dos filhos aqui nesta terra. E aí quando a gente passa lá para as palavras de Jesus, que também está lá na nossa leitura em classe, Jesus ele chama a atenção que havia uns indivíduos que, para não assistirem a seus pais, né, além de, eu já falei aqui, de amar, obedecer, respeitar, os filhos devem assistir aos pais. E a lição ela chama a atenção aqui num dos tópicos que na velhice principalmente os pais devem ser honrados pelos filhos. E aí quando a gente fala que honrar está muito além, a lição chama a atenção disso, está muito além da obediência,
Nós estamos falando de assistir, às vezes na velhice. Durante a semana nós falamos aqui pelo canal 13 da RCA, nós falamos aqui sobre aqueles filhos que abandonam seus pais na velhice, ou às vezes eles casam e abandonam seus pais. E a lição ela está trazendo aqui, aquele versículo lá de Gênesis, capítulo 2, lá, em que Deus fala para Adão ali, fala, olha, o filho, né, o homem, ele deixará o pai e mãe, apegar-se-á a sua mulher, né, para formar aí uma família, para formar a igreja, para formar a sociedade, mas Deus não está dizendo que você deverá abandonar os seus pais, porque lá na frente Deus vem e ainda ratifica ali dizendo, filhos têm que honrar o seu pai e a sua mãe. E aí tem algumas pessoas que pegam isso, que acham que ele tem que honrar o pai e a mãe enquanto ele estiver em casa. Né? Eu já falei até aqui, em algum momento aqui durante a semana, que tem algumas pessoas, eu vou casar para eu sair de baixo ali, que aí nunca mais eu vou falar com meu pai, com minha mãe e tal. Engana-se, porque você está indo contra esse mandamento do Senhor, que é a honra ao pai, à mãe, né, para que você tenha as bênçãos de Deus na sua vida, para que seus dias não sejam abreviados aqui na terra. E aí é sobre isso que Jesus fala. Jesus estava falando lá em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 10, a gente encontra uma passagem em que os fariseus eles começam a questionar e Jesus vai lá e ratifica, não, está lá no mandamento e isso é perpétuo. O filho tem que honrar o pai e a mãe. E aí Jesus toma um exemplo, que tem filhos que para não assistirem ao seu pai e à sua mãe, o que eles fazem? Eles começaram a dizer que eles iam dar a oferta, por exemplo, na igreja. Eu não posso honrar o meu pai, eu não posso ajudar, não posso assistir, porque eu vou dar oferta na igreja. E Jesus vem com uma palavra contundente, tipo, esse tipo de oferta Deus não aceita. Né? Porque ele não está honrando o seu pai. Ele está usando esse argumento da oferta que nós encontramos na lição, a oferta de Corban, que seria o quê? Era um argumento que ele utilizava de que os seus bens estavam consagrados, que ele estaria ofertando para poder ele não assistir ao seu pai e à sua mãe. E Jesus estava completamente condenando, né? Essas pessoas eram completamente condenáveis ali de acordo com a palavra de Deus. Esse é o resumo que nós estamos fazendo aqui na nossa lição, então, de todas essas questões que foram levantadas ali sobre a honra dos filhos aos pais, né? E a honra, o apóstolo Paulo também, às vezes ele coloca lá os filhos e tal, eles devem ser corrigidos e tal. Nós entendemos e aprendemos, e tem pessoas que se apegam apenas a esses versículos para falar que o mandamento ali, o quinto mandamento, se referia apenas àqueles filhos que moram em casa, ou aqueles filhos menores de idade e tal. Pelo contrário, né? E a lição mostra o que Jesus fala e que deixa muito claro, né? Os filhos eles vão ser sempre filhos enquanto os pais existirem aqui na face da terra. E aí ainda é complementado mais ainda, né? Se você semear o amor, né? O amor aí agregado a essa honra aí, né? Como um dos conceitos dentro da honra que nós estamos falando. Então, se você semear o amor, com toda certeza você vai colher o amor aí dos seus filhos para com você. Se você, como filho, para com os seus pais, você semeia o amor, com toda certeza você vai colher isso também dos seus filhos para com você, porque isso é o quê? É um ensinamento do pai para o filho. E é isso que a lição ela traz para a gente e ela está ensinando a gente, ok?